Olá, sejam todos muito bem-vindos à última aula de HMI, de analista comportamental em HMI. E aí, preparado para se tornar um analista comportamental, para dar laudos, para vender, para dar devolutivas e para ser aí uma pessoa diferenciada no mercado? Espero que sim. Saiba que eu tô aqui para te ajudar com isso, né? Então vamos lá. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a questão do laudo, o que contém, né, esse laudo. Eu vou falar sobre a questão da devolutiva, trazendo aí para vocês quais são as principais competências, habilidades, atitudes de um analista, onde esse teste pode ser utilizado, como você divulgar, quais são os passos aí para você dar uma excelente devolutiva. Pode ser que essa aula fique um pouquinho mais comprida, mas bora trabalhar, né? Bom, primeiro vamos lá. O que compõe este laudo, essas 28 páginas aí, né? Você fez o seu teste, então tenho certeza que você deu uma folheada aí. Se não deu, vai dar, né? Pelo amor de Deus. Então você vai ter aí a mandala, né? Você vai ter as letras que compõem o seu tipo psicológico, a intensidade, que é o número que está na frente, e você vai ter ali o nome do perfil. Depois disso, você vai ter uma explicação aí sobre as maneiras opostas, sobre as letras aí opostas. Você vai ter uma visão geral do perfil. Você vai ter uma parte que fala como que é esse perfil aprendendo, escrevendo, de que forma esse perfil funciona procrastinando, de que forma esse perfil funciona na parte profissional, na carreira, quais são as profissões que caberia melhor para este perfil, como você poderia agir procurando emprego, a questão do trabalho, né? Como que é esse perfil no trabalho, como é esse perfil trabalhando em equipe, na liderança, a comunicação desse perfil, como esse perfil toma decisões, como ele lida com pessoas, o que mais gera estresse nesse tipo de perfil, como esse perfil reage ao estresse, como ele pode reduzir o estresse. E tem aí também vários exercícios, são 29 páginas. Então, você vai ter exercícios para desenvolver o E, para desenvolver o I, o N, o S, o T, o F, o J, o P. Então, isso que compõe o laudo, tá? A pessoa, se pegar o laudo ou se ela comprar somente o laudo, ela já vai ter aí uma explicação muito grande sobre o perfil. Agora sim, onde o HMI ele pode ser utilizado? De que forma? Onde ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado em processos de desenvolvimento de pessoas, como coaching, se você é um coaching, numa mentoria, se você é um coach, numa mentoria de inteligência emocional, se você é um psicólogo, um terapeuta, se você é um programador de PNL, ele pode ser usado para complementar alguma avaliação, algo que a pessoa aí precise para se desenvolver, tá? Seja na carreira, seja na vida profissional. Ele pode ser usado dentro de empresas para fazer contratações, aquilo que eu expliquei, né, nos benefícios para empresas, para fazer contratação, para fazer um desenvolvimento, uma harmonização da equipe, para desenvolver a comunicação, para desenvolver um líder, ou para adequar cargos e tarefas. Pode ser utilizado em palestras, você pode dar uma palestra
sobre o HMI. Aliás, é uma excelente forma de captação de clientes e pode ser utilizado em treinamentos, tá? Treinamentos comportamentais, treinamentos dentro de empresas, e pode ser utilizado também na sua parte pessoal, né? Você querer saber o tipo da pessoa que convive com você, para o seu próprio desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da sua família. E aí, para qualquer pessoa que queira adquirir a maestria humana, queira trabalhar autoconhecimento, e qualquer pessoa que queira aí se desenvolver, tá? Quais são as competências? Olha, isso é muito importante, muito importante. Quais são as competências, habilidades e atitudes de um analista comportamental? Um analista comportamental, ele precisa saber fazer o rapport, saber fazer conexão com as pessoas. Para quê? Como que uma pessoa vai se abrir com você se ela não estiver conectada com você? Se ela não confiar em você? Porque aquilo que ela vai estar abrindo é algo muito importante. Então, você precisa fazer o rapport, tá? O rapport é a conexão. Você aprendeu lá na aula de PNL Essentials. Então, o rapport é fundamental. O rapport é a conexão que você faz com as pessoas. É como você se conecta ali de uma forma agradável, né? Como você vai lidar com as pessoas de uma forma agradável para que a pessoa possa confiar em você, para que ela possa se abrir com você. E assim, para você formar o rapport de uma forma bem simples, é só você ser uma pessoa agradável, com uma face agradável, uma postura corporal, assim, mais tranquila, aberta. A melhor forma ali, né, para quem não conhece profundamente o que é rapport, é a técnica do melhor amigo. Então, você conversar com aquela pessoa como se ela fosse aí sua melhor amiga. Só cuidado, hein? Se você é e ela é I, você falar pelos cotovelos e ela falar, essa pessoa, pelo amor de Deus. Na verdade, o rapport, ele tem a ver com a empatia, e a empatia nada mais é com você se colocar no lugar do outro, com você entender o outro, só que sob o aspecto do mundo dele. Então, quando a pessoa sentar na sua frente, você já vai saber o perfil dela. E sabendo o perfil dela, você vai conversar dentro do perfil dela e não dentro do seu, né? Aí a gente vai para uma outra parte que é muito importante, que é honrar e respeitar a vida, a história, o tipo psicológico e a forma do cliente enxergar o mundo, tá? Lembrando, não tem certo nem errado, não tem a ver com caráter. Então, assim, às vezes você é E e o cliente é I. Eu vou te dizer uma coisa, né? Ali, dane-se você, entendeu? O seu cliente é mais importante do que você. Ah, mas eu acredito que... Dane-se o que você acredita. Desculpa te dizer, eu tô sendo bem clara para que você possa encaixar muito bem isso na sua cabeça. Dane-se o que você acredita. Pouco importa o que você acredita. Ah, porque na minha experiência, da minha história, nesse momento, dane-se a sua história. Dane-se a sua experiência. Tanto faz a sua história e a sua experiência. Não é a sua história e a sua experiência que vai estar em jogo. É a história e a experiência do seu cliente. Você pode me achar muito malvada nessa aula, mas eu vou ser muito taxativa, muito séria, incisiva em algumas coisas,
que eu vou colocar aqui. Porque, afinal de contas, você está dentro do meu instituto sendo formado por mim, né? E eu não vou entregar o diploma para você sem você ter esta consciência, tá? Sem você trabalhar isto, sem eu te dizer isso, eu tenho obrigação de te dizer isso. Então, quando a pessoa está ali, sentado na sua frente, dane-se o seu mundo interno. O mais importante ali é o mundo interno da pessoa, tá? Não importa o que você pensa sobre isso, não importa o que ela pensa sobre isso, não importa o que você acha sobre isso ou aquilo, o que importa é o que seu cliente acha sobre isso ou aquilo. Atenha-se ao teste, atenha-se aos fatos da vida do cliente. Ah, Soraya, mas na minha história de vida eu tenho essa experiência. Tanto faz! Tanto faz! O cliente não está ali para ouvir a sua experiência. O cliente não está ali para saber da sua vida. Ele quer que você ouça a experiência dele. Não importa. Entende o que eu estou dizendo? E eu preciso ser muito taxativo com você, principalmente se você for muito taxativo. Eu preciso ser muito taxativa. Deixa o cliente falar. Não é para você ficar falando. Existe uma ordem que eu vou colocar aqui para você. No momento que você tiver que falar, você vai falar. No momento que o cliente tiver que falar, ele vai falar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Porque a gente tem uma mania de ser palpiteiro. Não é uma conversa de comadres. Você não está ali para dar conselhos. Você não está ali para dar palpites. Você está ali para ouvir. Ver, ouvir e sentir o que o seu cliente está passando. 4 necessidades básicas do ser humano. 4. E você precisa seguir isso. Necessidade 1, ser ouvido na essência. E o que é ser ouvido na essência? É ele saber que ele tem um espaço seguro dentro de você para entregar aquilo que ele tem de mais precioso, que é a vida dele, as dificuldades dele, os problemas dele. Ouça além das palavras. E o que é ouvir além das palavras? É você ouvir e sentir o que esse cliente está te dizendo. 2, segunda necessidade básica do ser humano, ser amado. Respeitado, amado. Nossa, mas eu vou ter que amar o meu cliente? Sim! Sim! Se você não amar o seu cliente, se você não ama estar ali, e amar tem a ver com honrar, amar tem a ver com respeitar, amar tem a ver com rapport, tem a ver com acolher, tem a ver com receber aquela pessoa, tem a ver com suportar aquela pessoa, com carregar aquela pessoa. Eu não estou falando de um amor eros, não estou falando de um amor erótico, eu estou falando de um amor ágape, estou falando de um amor fraterno. A pessoa está ali, você precisa olhar a pessoa com amor.
carinho, com acolhimento. A terceira é ter o direito de errar, perdoar e ser perdoado. Não importa o que a pessoa vai te contar. Não importa se você concorda ou se você não concorda com o que a pessoa falou. Dane-se se você concorda ou se você não concorda. Dane-se. Você não tem nada a ver com isso. A pessoa precisa ser acolhida em quem ela é. Se ela está fazendo alguma coisa de errado, ela está ali para consertar isto. Ah, Soraya, mas e se for muito errado? E se ela estiver agredindo alguém? E se ela disser que vai matar alguém? E se ela disser... Ai, é outra história, né, gente? Aí é outra história. Nós somos cidadãos, nós somos civis, nós temos ali algumas proteções que precisamos ter, né? Proteção à vida, proteção à criança e ao adolescente, proteção ao incapaz. Então, claro que vai depender desse tipo de caso, né? Agora, eu não tô falando disso. Não tô falando disso, eu tô falando de coisas que você vai, mas eu faria diferente. E daí? Problema seu. Então, é honrar e respeitar a vida do outro, a história do outro, o tipo psicológico do outro, a forma como o outro enxerga o mundo. Essa forma foi construída ao longo de toda uma vida. Tudo que ele viu, ouviu e sentiu ao longo da vida dele. Pô, pelo amor de Deus, respeita isso. Se você não respeitar, você não vai ter clientes. Simples assim. Se você não respeitar isso, você não está preparado. Você não está preparado. Por que você não está preparado? Porque você precisa primeiro trabalhar você. Você precisa primeiro trabalhar os seus perfis, então. Outra competência e habilidade, humildade. E o que significa humildade? Você ali não é o dono de todo saber. Você não é onisciente. Você não é onipotente. Você não é onipresente. Você não é Deus, tá? O fato de você ter um conhecimento não quer dizer que você saiba mais do que a pessoa, né? Aliás, a única que sabe da vida dela é ela. Se ela não te falar nada, você não vai saber absolutamente nada da vida dela. E aí uma frase de Jung, né? Não adianta nenhuma técnica, né? Todas as técnicas são em vão se você não for uma alma tocando uma outra alma. Qualquer técnica é nada. Só técnica que está escrita num livro. Entende? Então, se você não toca a alma das pessoas, e daí? São técnicas vazias. A pessoa sabe se você está ali disposta a ouvi-lo ou não. Então, assim... Ai, Soraya, mas que medo de acabar com a vida da pessoa. Desculpa, você não tem todo esse poder. Você não tem o poder de acabar com a vida da pessoa. As suas palavras não têm poder de acabar com a vida da pessoa. Entende o que eu tô dizendo? Não é você que vai fazer qualquer tipo de coisa, é a própria pessoa. Então, quando eu tô com algum paciente ou cliente e ele tem alguma conquista e ele fala assim, ai, tá vendo? Trabalho seu, mérito seu. Eu falo, mérito meu? Não, trabalho nosso. Trabalho nosso. Trabalho dessa dupla que corresponde eu e você.
Porque pode ser que se você não tivesse eu, né, mediando aí, te guiando, te ajudando, pode ser que você não tivesse conseguido os resultados, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas se eu não tivesse você fazendo o que precisa ser feito, e daí? E daí, quantos clientes não fazem o que precisa ser feito? Quantos clientes acabam não evoluindo? E que adiantou o meu trabalho? Então, não é mérito seu, é mérito da pessoa. É tão engraçado que algumas pessoas acabam fazendo assim, né? Se a pessoa conseguiu, né, uma conquista, uma super conquista, você, uau, eu sou um profissional demais, eu sou incrível como profissional, né? Agora, se deu errado, aí a pessoa costuma dizer, também, né? A pessoa não fez o que precisava ser feito, né? A pessoa não seguiu as orientações, a pessoa, é a responsabilidade da pessoa, né? Agora, se deu certo, foi você, né, queridão? É um trabalho em dupla, tá? E se você está atendendo uma família ou um grupo, é um trabalho em grupo. Você está ali no mesmo nível que a pessoa, você está ali co-criando, você está ali ensinando e também aprendendo. Cada pessoa que passa pela nossa vida nos ensina. Aliás, essa profissão do desenvolvimento humano é uma profissão incrível. A única profissão que você ganha e aprende. Você ganha e, de quebra, ainda consegue evoluir na sua vida. Porque você aprende com seus clientes. Ouça a história do outro, honre e respeite a vida do outro, a forma como o outro enxerga o mundo. Se tivesse tudo bem com ele, ele não ia precisar de você. Certo? Eu já falei da humildade, não julgamento. Você é Deus? Você é um juiz? Quem é você para julgar alguém? Você não está ali para julgar. Aliás, se abstenha, despoje de todo julgamento. De todo julgamento. Você não tem o direito de julgar ninguém. Pouco importa o que você pensa. O importante é o seu cliente. É a vida dele. É o que ele aprendeu. É o que ele está disposto a aprender. É o que ele está disposto a evoluir. Uma outra habilidade é o sigilo. O sigilo é obrigação. Obrigação profissional. Nunca abra a vida do seu cliente. Nunca. Nem um depoimento dele você pode postar sem autorização dele. Nunca poste foto do seu cliente sem autorização dele. Nunca conte o que ele te contou. Nunca. Quais são os únicos motivos para você quebrar o sigilo? Se o cliente te contar que ele está sendo ameaçado de morte ou que ele vai matar alguém, mas aí você vai avisá-lo que neste caso você precisa quebrar o sigilo. Se ele está correndo risco de vida, ele vai se matar. Aí você vai dizer para ele que nesse caso você vai quebrar o sigilo, tá? E aí você vai precisar chamar algum familiar, alguma coisa nesse sentido, e aí você tem responsabilidade por isso, e aí você
precisa chamar alguém que vá buscá-lo onde vocês estiverem, tá? Então, não vacile com isso. Como essa é uma ferramenta, né, que na maioria das vezes as pessoas procuram para desenvolvimento pessoal e não para tratamento, porque existe uma diferença entre tratamento e desenvolvimento, porque quando você vai desenvolver pessoas, ok, né, você ser um mentor de inteligência emocional, um programador, um coach, um analista comportamental, né, um treinador. Agora, quando você vai fazer um tratamento psicológico, você precisa ser especialista nesse tratamento, né? Então, assim, se a pessoa está indo lá para tratar uma doença mental, não é com você, se você não for psicólogo. Se você não for médico, se você não for psicólogo, se você não for profissional da saúde mental, não é com você. Você vai precisar encaminhar essa pessoa. Então, acredito que vai ser mais difícil aí você encontrar se você não for profissional da saúde mental. Quando a pessoa está sendo agredida, né, seja uma mulher sofrendo agressão, um homem sofrendo agressão, né? Quando a pessoa está sendo agredida por alguém, ou quando ela é o agressor, você pode sim quebrar o sigilo, tá? Porque aí nós estamos falando de algo civil, né? Aliás, você tem obrigação com isso, e aí você precisa avisar o seu cliente, né? Que você vai quebrar o sigilo, que nesse caso não dá, tá? Se o seu cliente estiver fazendo uso de álcool ou drogas numa situação mais séria, que ele corra o risco, né? Aí você precisa, na verdade, orientá-lo a contar para algum familiar, para que ele possa aí ter o tratamento mais adequado. E aí, na verdade, você precisa mais convencê-lo de contar para algum familiar, mesmo que fale, vamos contar juntos, etc. E aí, em último caso, você fala, olha, nesse caso, você vai precisar contar para algum familiar, você vai precisar buscar ajuda, né? Alguma criança que está sofrendo maus tratos, agressão, então são tudo coisas aí que não tem jeito, né? São pessoas incapazes em situações de vulnerabilidade, mas só nesses casos, tá? Em que a vida corre risco, crianças que estão sofrendo abusos, né? Então, nesse tipo de caso, não tem jeito, mas sempre, sempre, sempre a melhor estratégia é você conversar com o cliente para que ele mesmo tome as próprias atitudes, para que ele mesmo possa tomar as atitudes de, se fizer uma denúncia, ele próprio fazer, se tiver que contar para a família, ele próprio contar, né? Nem que você esteja junto. Agora, fora esses casos, sigilo. Total, tá? Total. Uma outra competência é a neutralidade, né? Você precisa ser neutro. Ou seja, ali naquele momento você não tem partido político. Ali naquele momento você não tem nenhuma preferência de gênero sexual. Ali naquele momento você não tem time de futebol. Você precisa tomar cuidado também com questões religiosas, tá? Assim, sempre respeitar a religião do outro. Não tentar convencer o outro a ter a sua religião, esse tipo de coisas, né? A não ser que você já esteja muito bem posicionado, tá? Na sua religião, ou seja,
Você utiliza o desenvolvimento pessoal para desenvolver as pessoas da igreja. Você é um pastor, você é um padre, você é um líder de uma igreja e você está utilizando este trabalho dentro desta igreja. Ou você é bem posicionado. Existem profissionais, até mesmo da área da psicologia, que são muito bem posicionados. Então, eu sou uma psicóloga cristã. Outras religiões dificilmente vão procurar essa psicóloga. Provavelmente, ela terá muito mais clientes cristãos, porque ela já se posicionou naquilo. Eu sou uma psicóloga cristã. Eu sou um mentor de inteligência emocional cristão. Eu sou um coaching religioso. Eu sou um coaching espiritual. Né? E aí você se posiciona nas suas redes sociais, você se posiciona, tudo bem, não tem problema, né? Provavelmente as pessoas que vão te procurar vão ser pessoas mais dessa religião, mas independente disso, né? Você como um mentor de inteligência emocional, como uma pessoa que fez PNL, que você for um coaching, independente de qualquer coisa, né? Você precisa honrar e respeitar as pessoas, né? Honrar e respeitar a forma como a pessoa enxerga o mundo, mesmo que você não concorde, e você não precisa atender esta pessoa também, tá? Se não condiz com os seus valores, você pode recusar o atendimento. Né? Então, vamos supor que a pessoa tem uma religião totalmente contrária aí, que vai totalmente contra os seus valores, que vai totalmente contra tudo, né? Você estaria se ferindo se você atendesse essa pessoa, ou a pessoa tem um partido político e ela é muito atuante nisto e vai te ferir, sabe? Vai te ferir muito, vai ferir os seus valores. Você pode recusar o atendimento. Você pode dizer, olha, infelizmente, não sou o profissional certo para você, mas nunca julgando a pessoa, ou dizendo que ela tá certa, ou que ela tá errada. É mais no sentido de você recusar. Porque ambas as partes precisam estar confortáveis com este atendimento. Ambas as partes precisam estar confortáveis com esse atendimento. Agora, se não tiver nada que te impeça de atender, não vai te ferir em nada, e nem a pessoa, você está confortável, a pessoa está confortável, mesmo que seja da mesma religião que você esteja fazendo um trabalho dentro dessa igreja, dessa religião, a neutralidade é muito importante. E o que significa aí a neutralidade, né? É você não se posicionar no sentido de dizer você está certo, você está errado, que é a mesma coisa que eu estava falando ali anteriormente, tem a ver com a neutralidade. A ecologia, sempre, né? E o que é ecologia? Isso, né? Que a pessoa está indo trabalhar, né? Faz bem para ela, faz bem para as pessoas, faz bem para o mundo de uma forma geral, faz bem para você, como atendendo essa pessoa, não vai também te ferir, porque você não é obrigado a atender, né? Você não é obrigado a atender se isso for te ferir. Aí é ecológico, né? Então a ecologia é muito importante. E aí você fazer muito mais perguntas do que dar respostas. Essa parte é tão desafiante, eu sei. Faça perguntas. Pergunte como a pessoa se sente com isso, o que ela acha disso, o que ela acha daquilo, né? Faça perguntas. E aí, diante dessas perguntas, você vai obter as respostas. E aí, com essas perguntas, a própria pessoa vai tendo clareza de quem ela é,
ou do que ela precisa trabalhar, né? Você pode sim, através do teste, dizer, olha, para você desenvolver isso, você precisa disso, você precisa daquilo. Mas, por exemplo, você pode perguntar, para você ser um palestrante, eu quero ser um palestrante. Bom, sabendo o que é o I, o que é o E, né? O que você acha que você precisaria desenvolver mais para ser um palestrante? Que isso que está dizendo aqui tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua vida? Então, você fazer aí perguntas, muito mais perguntas do que dar respostas. Você precisa ser um berço confortável. Quando as pessoas estão ali se abrindo, não está só o adulto da pessoa, a criança da pessoa também está ali. E às vezes uma criança ferida em suas necessidades. É como se você estivesse emprestando o seu ser organizado para as pessoas se organizarem. Ai, mas o meu ser não é organizado, Soraya. Tá, mas naquele momento está organizado para a pessoa, você não precisa, né? Um terapeuta não é não estou dizendo um terapeuta, um analista, ele não é um ser perfeito, muito pelo contrário, nem existe isso, né? Mas é que naquele momento, como você está totalmente limpo, despojado ali das suas questões internas, então você consegue receber as questões internas do outro. E como você está recebendo não só o adulto dessa pessoa, mas também a criança dessa pessoa, o adolescente, ou até mesmo o bebê que tem dentro dessa pessoa, você precisa ser um berço confortável, macio, quentinho, agradável, onde a pessoa se sinta protegida e onde ela possa se colocar e colocar todas as necessidades dela. Eu acho que esse é o ápice do rapport, certo? Vamos lá, né? Análise. A análise do HMI. Então vamos lá. A primeira coisa, né? Você precisa saber o objetivo da pessoa, por que ela está ali, né? Qual é o seu grande objetivo na sua vida? Ou a dificuldade que essa pessoa está passando? Por que ela veio? Né? Eu vim porque eu quero atingir isso. Eu vim porque meu casamento não está dando certo. Eu vim. Então você precisa saber qual o principal objetivo dessa pessoa, e às vezes ela não vai conseguir te dizer qual o objetivo dela, mas você também pode saber qual a principal dificuldade que ela está passando, né? Tudo isso depois dela já ter preenchido o teste e ter te enviado, tá? Esse teste. Então, você vai perguntar ali qual o principal objetivo dela nessa devolutiva, nessa análise, ou a principal dificuldade que ela está passando. Mas você não vai falar qual é o seu principal objetivo ou principal dificuldade que você está passando. Não, né? Isso nem é rapport. Por que você está aqui? Né? O que eu posso te ajudar? O que é que vai fazer essa análise mudar a sua vida? Né? O que precisa acontecer para que você perceba que essa análise valeu a pena? Então, uma pessoa vai te trazer ali ou um objetivo ou uma dificuldade, né? E se ela não souber te trazer, qual é o seu principal objetivo? Ah, eu não sei o quê. Ou ela pode te trazer o objetivo e você também perguntar qual a principal dificuldade você está passando hoje, tá? Depois você vai explicar o HMI para a pessoa e cada letra através dos slides que eu vou disponibilizar para vocês, tá?
porque ele está totalmente ali mastigadinho, dizendo né, todos os tipos, trazendo exemplos, trazendo exercícios. Então você vai explicar o HMI, você vai explicar cada letra, e aí você vai perguntar, e aí, o que você acha? Onde você mais se identificou, né? E aí você precisa saber como essa pessoa funciona com esse tipo psicológico em cada área da vida. Como que você acha que esse E te ajuda? Como você acha que esse E te atrapalha? Ou você utiliza esse E nos seus relacionamentos, no seu trabalho, ou esse I? Como você utiliza esse S, esse N? Então você vai ali em cada letrinha para ver como ela utiliza aquele perfil na vida dela. Quais são os principais recursos, né? As coisas positivas que ela faz com cada letra e onde ela precisaria melhorar em cada letra. Porque, igual eu dei o outro exemplo, a pessoa ela quer algo que o perfil dela, ela está fazendo uma transição de carreira, mas o perfil dela não tem tanto a ver com essa transição que ela está fazendo, mas é isso que ela quer na vida dela. Eu vou dizer para a pessoa, não tem nada a ver isso. Não, claro que não, quem sou eu? Cada um pode ser o que quiser. Por quê? Porque dá para desenvolver o outro perfil. Se não desse, não viria exercício para desenvolver cada uma das letras. Então você vai, mas para você realizar isso, você acha que o seu E te ajuda ou te atrapalha? Onde te ajuda? Onde te atrapalha? Como é que a gente pode desenvolver esse I? Como esse I pode te ajudar? Certo? Porque lembra, a gente precisa ter essa dicotomia. E aí, você vai explicar o HMI através dos slides, você vai entender como ela funciona com esse tipo psicológico que ela tem em cada uma das áreas dela, das áreas da vida dela, você vai explicar, você vai ver como ela utiliza os recursos de cada letra e onde ela precisa melhorar em cada letra, e você vai ajudá-la a fazer a dicotomia, né? A adquirir maestria humana, você vai ajudá-la aí a fazer exercícios para adquirir os dois perfis, para poder treinar e adquirir os dois perfis, certo? E assim, fique totalmente tranquilo, totalmente tranquila, é uma conversa. Ai, Soraya, ai, que medo, e agora? Tá tudo escrito no laudo. Se você seguir o laudo, você vai se dar bem. Se você ajudar a pessoa, se você ler o laudo com a pessoa, você vai ler o laudo com a pessoa, perguntando e explicando cada uma das coisas. Por exemplo, vai falar lá, como você reagiu ao estresse? Olha, aqui no laudo está dizendo que você reage ao estresse assim, assim, assim. Isso faz sentido para você? É assim mesmo que você reage? Me conta uma situação em que você reagiu assim. De que outra forma você poderia reagir? Entende? Então, é isso. É simples. Não é difícil, tá? É simples. Como você pode captar o seu cliente, né? De que forma você pode captar o seu cliente? Primeiro, a primeira coisa, as pessoas precisam saber o que você faz. As pessoas precisam saber que você é um mentor especialista em inteligência emocional, que você trabalha com desenvolvimento humano, que você é um programador de neurolinguística, que você é um analista comportamental. As pessoas precisam saber. Pelo menos as pessoas do seu convívio, se alguém perguntar para sua mãe o que você faz, ela precisa saber. Se alguém perguntar para sua esposa, para o seu marido o que você faz, ele precisa saber. Se alguém perguntar para um amigo seu o que você faz, e ele não souber o que você faz, tem alguma coisa de errado, né? Então, as pessoas precisam saber o que você faz. Num primeiro momento, talvez você possa ir através de um networking, né? As pessoas sabendo o que você faz, um indicando para o outro. Na verdade, é utilizando um método chamado fácil, né? Fácil.
O F seria a sua família, o A, os seus amigos, os seus conhecidos, o I, as indicações, e o L seriam o que é chamado de lead, né? Pessoas que você capta através das suas redes sociais, através de propagandas, através de palestras que você pode fazer. Então, aqui eu coloquei para vocês essa questão do networking, que é muito importante, as pessoas saberem o que você faz. É muito importante as pessoas saberem, né, oportunidades que você tiver sem ser chato, pelo amor de Deus. Mas oportunidades que você tiver de explicar o HMI, oportunidades que você tiver para falar sobre como isso mudou a sua vida. E isso vai gerar curiosidade nas pessoas. Através dessas indicações que eu te falei, você conhecer algum empresário e você fala, você já aplicou o HMI na sua empresa? Não apliquei. Como funciona? Nossa, mas seria muito importante você aplicar por conta disso, daquilo, né? Você saber aí os benefícios do HMI. Através de palestras, você pode dar palestras ou pagas ou palestras gratuitas, onde você vai falar sobre perfil de comportamento, onde você vai trazer os benefícios, a importância do HMI, e aí nessas palestras você vai oferecer o HMI, você vai divulgar, você vai fazer uma oferta, né? Então, através de palestras, quando eu coloco aqui filantropia, eu estou dizendo assim, por exemplo, você dar de presente o laudo para alguém, certo? Você está dando para a pessoa de presente, né? Só que aí você está dando o laudo, você não está dando a devolutiva, né? E aí você deu o laudo, e aí, o que você achou? Gostou? Não sei o quê? Gostei. Você gostaria de entrar mais a fundo, de fazer uma devolutiva mais a fundo desse laudo? E aí você vai e vende a sua devolutiva. Ou então você está divulgando o seu processo de coaching, ou você está divulgando o seu processo de mentoria de inteligência emocional, de desenvolver inteligência emocional, ou você está divulgando o seu serviço, o seu trabalho principal, sua atividade principal. Você pode dar o teste, chamar a pessoa para uma primeira entrevista, chamar a pessoa para uma entrevista ali, e ali, naquela entrevista, você dá uma super análise para ela, uma super devolutiva para ela, e com isso ela vai ver o que ela precisa melhorar, e com isso ela pode fechar o seu processo de coaching, de mentoria, de terapia, tá? De treinamentos, de palestras. Então, são formas que você tem aí de divulgar, de vender o seu trabalho. Quais são os preços sugeridos, tá? Se você for vender somente o laudo, for uma venda do laudo, você pode, a média, tá? Você pode cobrar entre 150 a 300 reais, em média, tá? Eu posso cobrar menos? Pode, mas lembrando que, né, quando você precisar de novos laudos, quando você precisar de um laudo, você vai pagar por esse laudo, né? Então, o mínimo é eu acredito que você pague aí uns 70 e poucos reais pelo laudo, né? Não sei, menos, aí a gente vende o laudo também, mas aí o laudo eu digo voucher, né? Para a pessoa fazer o teste, mas aí tenho que ver com a parte comercial quanto que custa, tá? Porque eu não sei. Mas você precisa cobrar um valor, né? Que seja aí, 100 reais, você pode cobrar? Pode, né? 80 reais? Não, tudo bem, mas menos do que isso também não, né, gente? Menos do que isso não dá. Então, você pode chegar até 500 reais o laudo, dependendo da sua autoridade profissional. Quando eu falo de autoridade profissional, você já é um coach conceituado no mercado. Você já é um psicólogo, um terapeuta conceituado no mercado. Você já é um especialista de inteligência emocional conceituado no mercado. Você já é um conselheiro, você é um pastor, você é né? Aí você pode cobrar mais.
tá? Porque daí depende da sua autoridade profissional. E o laudo mais a devolutiva, né? Com esse direcionamento todo que você vai dar na vida da pessoa. Você pode cobrar entre 500 a 1.500 reais, tá? 500 reais é o mínimo, gente, é o mínimo. É o mínimo. Ah, Soraya, mas se eu quiser fazer mais barato, quiser fazer 200, 300, não, tudo bem, se você está começando. Aí tudo vai depender da demanda, tudo vai depender do seu objetivo. Tudo bem, não tem problema, né? Mas vá tentando ali se encaixar no preço do mercado, tá? Então, entre 500 a 1.500 reais, você não vai estar fora. Você não vai estar fora do que o mercado, do que tem no mercado, tá? Se você quiser vender por menos, tudo bem, mas você não vai estar fora. E você pode chegar até uns 2.000 reais, tá? Aí depende da sua autoridade profissional, certo? Agora vamos supor, Soraya, eu quero vender um monte, né? Tudo bem, então vende a 200 reais, 300 reais, tudo bem, não tem problema, né? Aí, só que você tem que saber, né, que uma devolutiva, ela dura em média 1h30 no mínimo 1h30, tá? Numa devolutiva como essa, Soraya, eu não teria nem horário para terminar, tá? Porque eu, Soraya, cobraria uns 3.000 reais para fazer essa devolutiva, tá? E porque eu tenho autoridade profissional, estou há muitos anos na área, tenho muitas formações, então eu cobraria isso, mas eu ficaria ali com a pessoa até terminar, né? Então, é bem possível que eu ficasse ali com a pessoa 2 horas, 3 horas. Então, aí, né? Por quê? Porque eu estaria ali à disposição dando uma devolutiva uau, né? Colocando tudo que eu tenho em prática ali a favor da pessoa. Agora, se você quer vender por 100 reais, 200 reais, ok. Mas lembrando que a escolha está sendo sua. A escolha está sendo sua de vender por menos. Então, você não pode prejudicar o seu cliente por isso, tá? Você não pode prejudicar o seu cliente porque você está vendendo por menos. Ele vai ter que ter uma devolutiva como se ele estivesse pagando 1.500 reais. São os meus valores profissionais. Valores, eu estou falando de valores pessoais, não de preço. São os meus valores pessoais, tá? E eu como sua mentora, porque se você está aqui, você me escolheu para ser sua mentora, você acreditou em mim, eu estou passando isso para você, tá? Por exemplo, na clínica Sentir Bem, independente se a pessoa é atendida de forma particular ou por convênio, ela tem o mesmo atendimento. Já teve época na minha vida que eu resolvi doar um processo de psicoterapia, por exemplo. Então, eu atendia uma pessoa de forma totalmente gratuita, né? Totalmente pro bono, que a gente fala, né? Mas essa pessoa, ela tinha o mesmo atendimento do que a pessoa que me pagava 350 reais a sessão. O mesmo atendimento. Porque a escolha foi minha de atendê-la gratuitamente. Minha. Se eu cobrar 50 reais, a escolha foi minha. Certo? Aí eu estou te passando questão de construção. De construção do seu. De construção do seu profissional. Tá? De construção. Eu não estou encontrando a palavra, né? Não tem a ver com
com caráter, tem a ver com valores mesmo, né? Tem a ver com o que você está fazendo. É muito delicado, você está mexendo com a vida das pessoas. E assim, gente, a vida do outro é um tesouro. A sua vida é um tesouro. Ó, a sua vida e o seu profissional, a sua vida profissional, é um tesouro que você está entregando nas minhas mãos, como sua mentora. Eu não posso, eu não tenho direito, né, de não valorizar esse tesouro. Eu não tenho direito de não tratar esse tesouro como deve ser tratado, entende? E a vida do seu cliente é um tesouro que ele está confiando nas suas mãos. Então, trate-a como um tesouro. Você não vai tratar um tesouro de qualquer jeito, né? É precioso demais. A história de uma pessoa é preciosa demais, gente. É preciosa demais. É tudo que ela tem. É tudo que ela construiu na vida dela. Honre isto. Você está ali para servir, assim como eu estou aqui para te servir. Não importa quanto você pagou. Não importa se eu te dei alguma coisa. Se eu te dei, foi escolha minha. Se você está atendendo convênio médico por algum motivo, a escolha foi sua. O seu cliente não tem nada a ver com isso. E ele precisa ser honrado. Ele precisa ser respeitado. Você está cuidando de uma coisa muito preciosa. Então, olha para isso. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é um analista comportamental. Você está ali como profissional para servir as pessoas. Dê o seu melhor. Entregue sempre mais do que foi comprado, né? E ao mesmo tempo se respeite. Se respeite. Não vai fazer algo também que vá te ferir, tá? Então se respeite. E o fato de você estar ali para servir, o fato de você estar ali tomando conta desse tesouro, não significa que você também vai deixar a pessoa fazer o que ela quiser, vai deixar a pessoa invadir. Você também não vai dar limites, aprender a falar não também para o seu cliente quando não dá, porque dar limites também é cuidar desse tesouro, tá? Então, aqui nós estamos falando de uma análise, né? Mas eu tô dando sugestões para vocês e orientações para vocês, se vocês forem conduzir todo um processo, tá? Então, parabéns se você chegou até aqui. Espero ter sido clara, espero que você tenha aprendido muito. Qualquer coisa, eu estou à sua disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui para poder te dar a mão, tá? Para poder caminhar junto com você, como sua mentora que você escolheu. Estou aqui para te servir, tá bom? E eu agradeço toda a confiança que você depositou em mim e no meu trabalho. Então, com essa aula, encerramos a formação de analista comportamental HMI. Uhul! Parabéns para você, parabéns. Beijo no seu coração. Excelente trabalho, excelente caminhada aí para você.